Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje um bom dia especial. Eu tô só um pouco triste, porque eu gosto do horário de verão. Eu sei que muita gente não gosta, né, por causa da diferença de horário. Mas eu tô com saudade, me permitam dizer. Agora, só em outubro, né? Pílula do Evangelho de domingo de hoje, saudosa do horário de verão para alguns. Eu sei que outras pessoas estão vibrando aí. Mas a minha justificativa é justa, veja se não é. Com o horário de verão, bem ou mal, pra gente ter um monte de atividades, né? O pessoal reclama, eu acordo mais cedo. Mas depois de uma semana acostuma. Mas aí seu dia fica mais longo. Imagina, gente, 7h30 tá fazendo sol. Os nossos amigos que moram em países europeus, né, e lá no norte, da América do Norte, sabem como isso é maravilhoso. Imagina, 9h30 da noite, 10 horas, tem sol. Imagina que gostoso, o seu dia estica, tudo mais seguro, bonito, gostoso. Tudo bem que não é o ano todo, né? Mas quando é possível isso, minha primeira experiência com sol de 9h30 da noite, eu fiquei encantado. Falei, meu Deus, que delícia! Falei, lá no Brasil a gente tem o nosso horário de verão que quando acontece nos permite isso. Mas enfim, tudo é cíclico, né? Daqui a pouquinho o horário de verão volta. Gente, pílula do nosso amado evangelho de hoje. Nós vamos falar de um assunto muito especial. Mas antes disso, deixa eu mandar um beijo grande pro Igor. O Igor é um garotinho muito especial, lá da região de Lafayette. Gravou uma mensagem carinhosa aqui da Pílula do Evangelho, muito divertida. Repetindo o nosso bom dia, como outras crianças têm feito. E ao mesmo tempo, beijo para você, Igor. Obrigado pelo carinho. Aproveitar e mandar um beijo grande para todos vocês que estão no SEMAN, hoje em Belo Horizonte, né? No Maria Nunes, fazendo a pomada do vovô Pedro, minha querida Adi e outros tantos trabalhadores estão lá na cantina se divertindo e levando luz para tanta gente. Para quem não sabe, meus amigos, a pomada do vovô Pedro é uma das bênçãos que o mundo espiritual enviou para a Terra, né, nas décadas recentes. A pomada tem sido responsável por aliviar a dor física e, em alguns casos, curar, com comprovação científica de antes e depois, muitos problemas físicos, em especiais os problemas de pele. É uma pomada que foi psicografada pelo médium João Nunes Maia, saudoso seu João Nunes, excepcional médium, na década de 70, início da década de 70, pelo espírito de Franz Anton Mesmer, que, para quem não conhece, foi um dos maiores magnetizadores de todos os tempos. Humildemente se apresentou como o vovô Pedro. E desde então essa pomada, né, tem aliviado dores de tanto. Nossa, Chico Xavier, nosso amado Chico, quando conheceu a pomada, mas mandou essa pomada para o Brasil todo. O Chico foi o maior, né, garoto propaganda, entre aspas, da pomada do vovô Pedro, né, numa época que muita gente não conhecia. Porque como a pomada ela é feita gratuitamente e ela é doada, então você tem pessoas de todas as religiões diferentes que se beneficiam com a pomada e tem histórias lindas de cura ou de alívio das suas dores com a pomada. Então, ela é fabricada em alguns postos de fabricação, né, ao redor do Brasil, até de outros países, e hoje está acontecendo em Belo Horizonte. Então, nosso carinho e vibrações positivas para vocês nesse momento de amor. Tá bom? Mas a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, dando seguimento a exatamente isso. Uma pomada aparentemente é algo simples que pode curar algo complicado. Quem é que nunca teve um probleminha? Fala que não. Uma coceira, às vezes um fungo, um incômodo que se quer que você vai lá e passa uma pomada que parece algo simples, né? Fala, só uma pastinha, passou? Ai, aliviou. Gente, na nossa vida não é muito diferente. As coisas simples, elas são muito importantes, ao passo que as coisas complicadas, elas tendem a nos complicar ainda mais quando a gente não sabe fazer com que elas fiquem simples. Aprender a simplificar as coisas, trazer serenidade para a sua vida, é um dos maiores benefícios que você pode trazer para você. Nossa pílula de hoje quer te fazer um convite a simplificar a sua vida. Alguém gritou, brigou com você? Silêncio. É simples, fácil e joga água no fogo. Mas eu tenho que conversar. Ótimo, então responda com paz interior. Porque responder com raiva é complexo, vai gerar mais briga, mas responder com serenidade é simples, embora não seja fácil, mas vai resolver. Então, se você tem uma situação complicada ao seu redor, se pergunte como eu posso torná-la simples. Né? Porque isso é muito importante. Tem uma frase linda que eu disse uma vez aqui no ano passado, eu vou repetir, que eu acho maravilhosa, né? Meu amado amigo José Roberto, esse psicólogo e amigo querido de tantos anos de caminhada, sempre quando a gente está junto a gente relembra essa frase, que diz assim: o certo é simples, o simples é certo. Se não é certo, não é simples. Se não é simples, não é certo. Porque complicar
é quase sempre a maior parte do problema. Como isso é profundo, meus amigos. Então, trazer a simplicidade para a vida é você acalmar. Sabe, imagina só, às vezes você fala, gente, eu vou fazer um jantar cheio de coisas para um monte de gente. Quando você recebe uma pessoa simples, como é que a pessoa fala? Preocupa não é assim? Preocupa não, você para aquele copo de cristal, nada, pega esse copo de massa tomate mesmo que tá lavado aí na pia, bora, vem cá. Põe um cafezinho que tá mais que gostoso, não é assim? Às vezes você se preocupa em agradar uma pessoa que é complicada, porque é difícil agradar pessoas complicadas. Aí você conhece uma pessoa simples e tudo fica muito mais agradável e gostoso. Então na nossa vida é assim também. Muitas vezes, meus amigos, nós sofremos porque não trazemos o evangelho para a nossa vida. E o evangelho torna tudo mais simples. Um problema grandioso se diminui em uma experiência difícil que nos faz crescer, porque a fé tem esse poder de diminuir os nossos problemas e torná-los mais simples. Uma situação complicada no nosso corpo, ou mesmo financeira, fica um pouco mais simples quando nós nos fortalecemos espiritualmente e vamos seguindo as nossas intuições para buscar trabalho, pagar uma dívida, buscar uma parceria, cuidar do corpo, vai no médico, se trabalha, mas com bom humor. E aí as coisas ficam mais leves e mais simples de serem resolvidas. Que é diferente da pessoa que cria peso. É ou não é? Aquela pessoa pesada, pessimista, cara fechado, não dá um sorriso sequer, ainda se irrita com quem sorri. Não é assim? Aquela pessoa que sempre vê um motivo para se queixar das coisas, sempre vê como a vida é complicada. Não, você está complicando a sua vida, é muito diferente. Você está criando veneno mental ao pensar coisas negativas e ao propagar pelo seu dia diferente. Aí, claro, lembra-se da árvore dos desejos, a história que eu contei domingo passado? Aí você materializa aquilo que você cria. Então, nossa pílula de hoje é um convite à simplicidade. Façamos com que o simples apareça. Ontem vocês devem ter visto quando nós falamos, né, daquele momento emocionante juntos, com o Padre Wagner, com o Pastor Roberto, lá no Instituto de Educação. Um bate-papo simples, com pessoas simples, né, abraços simples, uma troca gostosa, simples de pessoas que são importantes nas suas religiões, mas ao mesmo tempo comungam num desejo, né, comum exatamente disso, de servir. O simples torna tudo mais belo e agradável, e o belo costuma ser simples. Então, lembre-se, se é certo, é simples. E se é simples, vai ser certo. Né? Porque se não é certo, com certeza não está sendo simples. E se não é simples, certamente não é o certo. Porque complicar quase sempre é a maior parte do problema. Pare de complicar a sua vida, torne ela mais simples em tudo e comece a viver com mais consciência e alegria desde já. Tá bom? Traga o Evangelho do Lar para sua casa, sorria mais, seja uma pessoa generosa, perdoe, abra seu coração, seja otimista, faça planos para o futuro, mas viva desde já a comemoração dessa realização no momento presente. Sugestões simples que o tempo tem nos oferecido, mas que quem vive, com certeza, meus amigos, muda completamente a sua vida. Até breve, meus queridos amigos, um excelente domingo e até muito breve.